Oi, meus amores, que saudade de vocês. Bom, a nossa aula de hoje, ela vai ser uma continuação do nosso assunto que a gente já deu, que foi sobre, Hebreus, persas e fenícios. Hoje a gente vai falar sobre os fenícios e os persas, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente tem que começar falando sobre os fenícios, tá? A sua localização. A Fenícia foi uma região localizada no Oriente Médio que tinha a sua costa voltada para o mar Mediterrâneo. Então, a Fenícia ela ficava numa área estratégica perto do mar Mediterrâneo, tá? E isso vai possibilitar para os fenícios muitas coisas positivas. Por quê, tia? Porque assim, morando perto do mar significa que essas terras provavelmente são férteis, tá? Propícias para uma plantação. E outra, é também muito fácil para a questão da comercialização marítima. Mas a gente vai falar isso mais aqui na frente, tá? Bom, a Fenícia, ela fazia a fronteira, né? Essa região fazia a fronteira com a Síria, né? Com a Palestina e a Mesopotâmia. Então, os fenícios ficavam em terras bem perto da Mesopotâmia, né? Então, fica naquela mesma região praticamente que tem terras férteis como na Mesopotâmia que a gente já estudou, né? A gente já falou da Palestina também, que também tem terras férteis, né? A Palestina que vai ser terras que vão ser terras hebreias, né? Que a gente já estudou também, a gente já estudou em outras aulas, tá? Vamos falar sobre a economia fenícia, tá? A economia fenícia é baseada, né, no comércio marítimo, como eu falei para vocês. São terras que são perto do mar Mediterrâneo, consequentemente, são terras que são propícias para uma comercialização marítima, né? Comércio feito via mar. E também, por ter fronteiras com outras localidades, é propícia para caravelas, para caravanas, tá? Tia, mas eu não lembro o que é caravanas. Caravanas é um comércio feito, né, de um lugar para outro. Exemplo, é, um comerciante sair, exemplo, lá da Palestina, com vários produtos e com esses vários produtos passando de cidade em cidades e vendendo esses produtos. Esse comércio é chamado de caravana, tá? Então, é um comércio de cidade em cidade vendendo produtos. Não é, digamos, um comércio em uma só localidade, é um comércio em várias localidades, tá? E a agricultura, né, que é a base, no primeiro momento, a agricultura ela é base econômica, por quê? Porque por ter terras férteis, né, esses fenícios, eles vão plantar, colher, né, e para a sua subsistência, né, para conseguirem viver. Consequentemente, depois, esses produtos vão gerar excedentes. Lembra do excedente que eu falei para vocês, né? Ou seja, vai ter muitos produtos, vai ter excesso de produtos, né? Alimentos. E aí, depois, lá na frente, eles vão começar a vender esses produtos, tá? Os produtos do excedente. Bom, num primeiro momento, o que vai ocorrer? Eles vão fazer a troca de produtos, tá? Vão fazer a troca de produtos. Exemplo, a Ana Vitória, ela tem, deixa eu ver aqui, ela tem trigo. E a Ana Beatriz, ela tem cevada. Então, elas vão fazer a troca de produtos, tá? Lá na frente, com a questão, né, de expansões dos fenícios, eles vão fazer o quê? Eles vão ter a cunhagem. Tia, mas o que é a cunhagem? A cunhagem é moedas, tá? Mas lá na frente eles vão ter moedas. No primeiro momento, a comercialização ela é feita, né, de trocas, tá? Depois, ela é feita, né, via moeda. As pessoas vão começar a comprar e vai ocorrer o que ocorre hoje em dia, né? Que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e compra, né? Tá? Para eles era cunhagem. Bom, o que esses fenícios vão comercializar? Vidro, madeira, púrpura do Tiro, tá? Então eles vão comercializar vários produtos, né? Que vão ser muito benéficos para a economia deles, tá? Principalmente na questão da comercialização marítima. Por quê? Porque eles vão comercializar esses produtos com outros lugares,
né? Exemplo, com o Egito, com a Palestina, com a Mesopotâmia, tá? Então, vão comercializar esses produtos com várias outras regiões. Eles fizeram muitas rotas marítimas, tá? Então, vão ter sempre em contato com muitos povos, tá? Conhecendo vários povos, os costumes, os modos de vários povos, tá? Então, sempre tem muitas rotas marítimas, né? O Egito, a Mesopotâmia, tá? Por quê? Porque os fenícios também são povos que fazem a sua expansão, né? Expansão, ou seja, de ir e tentar abranger o seu território, né? Sua expansão, de terem mais terras. Bom, a gente vem falar uma coisa muito importante que é o artesanato, né? O artesanato, ele é algo muito importante para os fenícios, tá? Os fenícios se destacavam também como artesãos, né? Então, eles produziam vários artesanatos, produziam perfume, vidro, tecido, tá? Tinha madeiras, marfim, então tinham vários produtos, né? Que eles usavam para fazer artesanato. Eles vão fazer vasos, eles vão fazer, digamos assim, esculturas de ouro. Eles tinham uma questão do ouro muito grande, né? Porque eles tinham uma pessoa específica que fazia isso. Essa pessoa é chamada de ouriveles. Escreve lá no teu caderninho, ouriveles, tá? Aquela pessoa que trabalhava com ouro, né? Aquele artesão que trabalha com ouro. Então, é muito importante falar do artesanato, por quê? Porque esse artesanato, segundo os estudos, eles não duravam muito tempo, mas bem recentemente foi de ser descoberto vários artesanatos, vários artefatos que são de origem fenícias e que tiveram uma durabilidade muito grande e que esses artesanatos hoje, para a gente, nos dias de hoje, a gente pode entender como é que era feito, né? Como é que era a maneira que eles faziam, o que eles usavam para fazer esses artesanatos. Vamos lá sobre a organização política, né? Então, se tinha uma organização política em cidades e estados. Cidades e estados, como eu falei para vocês numa aula anterior da Mesopotâmia, né? Cidades e estados são cada cidadezinha independente uma da outra. Cada cidade trabalhava, né? E tinha sua própria organização política e administrativa. Nenhuma era dependente da outra, tá? Como eu falei para vocês, os fenícios vão entrar em contato com muitas culturas, né? Com outras civilizações. E isso vai trazer para eles muitas coisas positivas. Sim, sabe por quê? Porque eles vão aprender culturas, linguagens, modos, tá? E vão trazer todo esse acarreto de informações para a sociedade deles. Tinha o controle político centralizado, sim. Por quê? Porque tinha, né, um rei que administrava cada cidade, tinha um rei que administrava, né, o seu reino, né? E nesse reino se tinha a questão de ter pessoas que ajudassem o rei, né? Servidores que ajudavam o rei nessa organização da sociedade. A gente tem algumas cidades que a gente pode especificar, que são cidades centralizadas dos fenícios, né? A gente tem Biblos, tá? Que vai ser uma cidade muito importante. A gente tem Tiro, a gente tem Sidom, a gente tem Ugarite e Beirute, tá? Então, a gente tem essas cidades que são cidades fenícias que vão, em determinado momento, serem muito prósperas. Bom, essas cidades, elas sempre vão estar disputando uma com a outra, né? Sempre em conflito uma com a outra, por questões comerciais e políticas, porque uma queria ter mais poder que a outra, tá? As cidades se uniam em tempos de guerra. Então, exemplo, vai haver uma invasão, né? Até porque a Fenícia, ela ficava numa área estratégica. Por ficar numa área estratégica, fazia com que muitos outros povos quisessem invadir a Fenícia. Então, a gente tem o quê? Todas essas cidades, Sidom, Bíblia, Ugar e Beirute, se unindo, ou seja, se unindo para que não houvesse invasões, tá bom? Então, a gente tem a união dessas cidades caso houvesse uma ameaça de invasões. As cidades se uniam em tempos de guerra, como eu falei para vocês, né? A administração das cidades fenícias eram feitas por 2 sufetas, tá? Então, são feitas por reis, né? Por reis que um tem o poder administrativo
um administrativo e o outro em guerra, tá? Então ficava dividido o reino, né? Então um ficava, em caso de invasões, responsável pelas guerras e outro ficava pela questão administrativa e também religiosa. As cidades fenícias prosperaram, né? A primeira cidade fenícia a prosperar foi Biblos, né? Teve um apogeu muito grande. Depois houve Sidom, né? Que teve também uma questão da comercialização muito grande. E aí foi muito próspera. E depois a gente teve Ciro. A gente teve Tiro, né? Que também foi muito próspera. Bom, como eu falei para vocês, né? A Fenícia ela ficava numa área muito estratégica. E por ficar numa área muito estratégica, acabava ocorrendo o quê? Que o primeiro ataque foi em 539 a.C. pelos persas, né? Os persas, que eram povos vizinhos, acabaram invadindo, né? Vendo que talvez os fenícios não estivessem tão armados assim, não tivessem uma defesa tão grande, acabaram invadindo, né? A Fenícia e acabaram tomando a Fenícia, né? Os persas dominaram a Fenícia e dividiram a região em satrapias, tá? Então, os persas pegaram a Síria e dividiram em 4 cidades, tá? A cidade de Sidom, Tiro, Uade e Biblos, tá? Então, essas cidades foram, né, divididas. Pegaram a Pérsia e dividiram nessas 4 cidades. E aí o que ocorreu? Muitos fenícios acabaram saindo, né, da Fenícia e indo para outras localidades, né? Eles foram para a colônia de Cartago. Só que em Cartago já existia o povo de Cartago que morava lá e não aceitaram muito bem esses fenícios e acabaram expulsando eles, tá? Por volta de 332 anos antes de Cristo, o macedônico Alexandre o Grande iniciou o processo de dominação fenícia atacando as cidades, tá? E aí a gente vê o que acaba ocorrendo? Que em determinado momento, né, a Fenícia estava sob domínio persa. Consequentemente, ocorre o quê? Que Alexandre o Grande, né, ele vai acabar, que é macedônico, ele vai acabar na sua expansão. Por quê? Alexandre ele está invadindo várias localidades, ele vai invadir a Grécia, ele vai invadir o Egito, ele vai invadir a Mesopotâmia, e aí ele vai acabar invadindo, né, a Fenícia, que está sob domínio persa. Consequentemente, ocorre o quê? Que ele consegue, né, invadir essa cidade, consegue atacar os fenícios, né, e acaba que os fenícios vão ficar mais uma vez submissos ao poder, né, do Alexandre o Grande, que é macedônico, tá? Como eu falei para vocês, os fenícios em Cartago, eles vão sofrer alguns problemas, por quê? Muitos vão ser expulsos, né? Por quê? Porque eles vão querer colocar o seu domínio nessa cidade de Cartago. E as pessoas que moravam lá, né? O governo de lá não aceitou muito bem, então acabou fazendo com que esses fenícios acabassem sendo expulsos, tá? A gente, para falar da cultura fenícia, a cultura fenícia, ela é uma cultura muito rica. Por que ela é muito rica, tá? A religião dela é o quê? Era uma religião politeísta, né? Aquela religião acreditava em vários deuses, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Que no politeísmo você acredita em vários deuses, no deus da água, do sol, da lua, né? O deus do amor. Então, no politeísmo se tem vários deuses, até porque, né, os fenícios acabaram invadindo também muitas localidades e aí acabaram agregando também muitos deuses, né, para sua religião também. Os fenícios inventaram também o alfabeto fenício, né? O alfabeto fenício ele é inventado para quê? Para que pudesse ajudar na questão da função do comércio. Tinha mais por quê? Porque eles queriam administrar. Exemplo, eles queriam colocar, dia 10 eles venderam 5 sacas de trigo, né? Então, eles fizeram o alfabeto para que eles pudessem organizar, né, a questão do comércio, organizar tudo direitinho, administrar tudo bonitinho através do alfabeto. Então, o alfabeto ele foi uma forma de ajudar na questão do comércio. Bom, a gente vai precisar falar agora, né,
sobre os persas, esses persas que também são muito importantes, né? Os persas, a sua força expansionista, né? Os persas são povos, né, que sempre estão em expansão, tentando agregar várias terras, ter várias terras. Consequência disso, né, que eu falei para vocês agora, eles acabaram invadindo a Fenícia, né? Vamos para a localização geográfica. Os persas se originaram da região chamada do Planalto do Irã, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, por volta de 6.000 anos antes de Cristo, tá? Então, essa é a localização. Eles ficam perto, a Pérsia fica perto de mares, também é propício para o quê? Uma comercialização marítima, né? Também com terras para agricultura. O seu território fazia fronteira, né, com o Golfo Pérsico, com a Mesopotâmia, com parte da Ásia e mais precisamente na altura do Rio Indo. Então, a Pérsia ela ficava muito próxima de rios. Como eu falei para vocês, isso possibilitava uma estratégia de comercialização muito grande, tá? Os persas, eles são descendentes de nômades. Lembra que eu falei para você dos nômades, né? São aquelas pessoas que não tinham, né, um lugar fixo. Sempre estavam em várias localidades. Por quê? Nômades, né? Porque quando eu falei para vocês na sala de aula de nômades, eu falei que as pessoas só eram nômades. Por quê? Porque elas ficavam um mês em um lugar, aí elas tiravam tudo que elas poderiam tirar, né? Pescar, caçar, colher frutos. E aí, quando esse meio de sobrevivência deles acabava, eles tinham que ir para outras localidades. Por quê? Porque eles não tinham agricultura, tá? Então, os persas, eles são descendentes desses povos nômades, né? Esses povos que saíram em busca de localidades de terras férteis, até que acabaram chegando nessa terra, né? Que eles chamaram de Persa, e aí acabaram se fixando nessa terra, né? Por quê? Porque eles estavam em busca de terras, acabaram estando nessa terra que é propícia para uma plantação, consequentemente, acabaram se fixando nessas terras. Como eu falei para vocês, os persas também, eles são povos que vivem muito perto dos rios, dos mares. Consequência disso é que são povos que sofrem diversos ataques, né? Eles vão sofrer ataques dos fenícios, eles vão sofrer ataque dos mesopotâmios, eles vão sofrer ataque dos egípcios, tá? E também dos macedônios. Os caldeus, né, e assírios também acabaram em determinado momento dominando a Pérsia, né? Lembra dos caldeus e dos assírios, né? Os caldeus, que são povos babilônios, eles estavam também em expansão nesse período. Então, em determinado momento, acabaram expandindo e dominando a Pérsia. Os assírios também. Lembra dos assírios, que são povos extremamente militarizados, povos que viviam de expansão? Pois esses povos também vão acabar nas suas expansões, chegando às terras persas e dominando esses povos. Vamos lá, a dominação. E aí, em determinado momento, uma das dominações que foi muito mais forte na Pérsia foi a dominação pela civilização do medo, né? Essa civilização do medo, ela vai ficar por muitos anos, tá? Vai predominar, vai dominar, né? Os persas por muitos anos. Os persas vão viver sob o domínio deles, tá? Só que o quê? Na Pérsia antes tinha uma nobreza, né? Essa nobreza ela vai continuar nessa civilização do medo, eles continuam sendo nobres. E uma das pessoas que vai se destacar, né, e tentar ter força e durante um bom tempo juntar um exército e organizar é o príncipe Ciro, tá? O príncipe Ciro Grande derrotou, né, e ele se juntou em determinado momento, né, que foi em 1550 anos antes de Cristo, ele derrotou, né, a civilização do medo e unificar os reinos, dando origem ao Império Persa, né? Então ele acaba fazendo o quê? Ele acaba derrotando a civilização do medo e acaba unificando, né, o reino do medo com o reino persa, né? Fazendo com que ficasse só um. Um dos fatores muito importantes dos persas é porque eles dominavam, tá? Mas as pessoas que eram dominadas poderiam continuar com suas crenças, poderiam continuar com seus costumes, né? Ele não fazia imposição, tá bom? O império atingiu uma extensão muito grande, chegando a dominar a Mesopotâmia,
a Fenícia, a Palestina e o Egito e parte da Grécia. Então, imagina só que esses persas, sob o domínio do Ciro Grande, né, o príncipe Ciro, eles vão acabar fazendo uma extensão, ou seja, invadindo várias localidades e vão acabar agregando muitas terras para eles. Como eu falei para vocês, todos esses povos que vão ser dominados, esses povos vão continuar com a sua questão cultural normal, porque eles não faziam imposição, tá? Eles não impediam as pessoas de fazerem o que elas queriam culturalmente. As persas foram derrotados por Alexandre o Grande em 330 anos antes de Cristo, tá? Então, como eu falei para vocês, mais uma vez, lembra, o Alexandre o Grande, ele já invadiu lá na frente a Fenícia, certo? E aí, no momento, ele vai chegar, né, na Pérsia. E aí, no reino persa, aí ele vai acabar, o Alexandre o Grande chegando na Pérsia, né, dominando esses povos também, né? Mais uma vez vai ser um domínio persa mais uma vez vai ser um domínio macedônico em cima dos persas. Com a dominação do medo, e aí a gente tem algo muito importante, porque com a dominação do medo, os persas aperfeiçoaram, começaram aprenderam várias técnicas, né, dessa civilização do medo, aprenderam a questão estratégica, aprenderam a fazer armas, e aí já estavam muito bem mais organizados, né, para possíveis ataques, né. E aí Ciro continua no seu poder, tá? Acaba vencendo o Alexandre o Grande, expulsando o Alexandre o Grande, e Ciro acaba voltando para o poder, tá? Ciro, em seu governo, expandiu o território e tiveram o controle da costa do mar Mediterrâneo, tá? Então, como eu falei para vocês, Ciro vai fazer uma expansão muito grande, né? O Egito, para a Mesopotâmia, para a Palestina, né? Uma parte da Grécia, e ele vai agregar muita riqueza no período que ele vai estar no poder, tá? Ciro foi um dos maiores governadores persas, deixou o reino rico. Então, ele deixou o reino rico, sim. Por quê? Porque ele cobrava impostos, né? Cobrava alguns impostos das pessoas, das localidades que eram dominadas, ele cobrava impostos. E também, pela comercialização, durante o reino dele, houve-se uma comercialização muito grande de produtos. Consequência disso, né? Durante o reino dele, foi um reino muito rico. Após a sua morte, seu filho Cabis II assumiu o governo em 529 anos antes de Cristo. Cabis ficou por um período bem curto, não ficou por um período muito grande, mas conseguiu administrar e organizar tudo direitinho, né, até um determinado momento que ele acaba morrendo. Em 522 anos antes de Cristo, né, quem assume o poder é o Dário I, né? Dário I assume o poder e fica conhecido por sua grande capacidade de administração e habilidade política, tá? Por quê? Porque Dário, ele aprendeu, por um bom período, ele aprendeu como é que fazia a questão de administração, como é que ele conseguiria administrar, né, a Pérsia toda. E outra coisa, habilidade política, por quê? Porque ele sempre na conversa conseguia barganhar, conseguia conversar, conseguia fazer com que houvesse, né, houvesse a questão da outra pessoa entender, e ele conseguia ter uma habilidade política muito grande, né, sempre conseguindo vencer. Dário, ao dominar vários povos também, ele acaba exigindo pesados tributos, então todas as pessoas que eram dominadas tinham que pagar altos tributos, tá? Porque era a base política e econômica que Dário tinha imposto para o povo. As estruturas organizadas e administrativas dos persas. Os persas, a Pérsia teve uma expansão territorial grande, como eu falei para vocês. A Pérsia teve uma administração, né, muito grande, e durante o reinado de Dário, né, o Império de Dário, houve a expansão mais ainda, né, das suas terras, conseguindo o quê? Mais impostos, né? E mais terras para plantar, colher e, consequentemente, comercializar os produtos. Era necessário manter uma organização do território. Então, por ser necessário manter essa questão dessa organização, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir, né, as terras em satrapilhas, tá? Então, ele vai dividir as terras em várias cidadezinhas. E aí, Dário determina a divisão do Império Persa em satrapilhas, como eu estou falando para vocês, né? E essas satrapilhas, elas precisam de pessoas para organizar. Então, Dário,
criou o sistema dárico, né? No qual ele vai mandar algumas pessoas, né, do seu comando para essas cidades. No sistema dárico, ele vai fazer um cargo, né, que vai ser chamado de dárico, na qual uma pessoa vai ficar responsável, né, de fiscalizar as satrapilhas, de fiscalizar se está ocorrendo tudo bem, está tudo certinho, nas satrapilhas, tá? Então, esse funcionário, ele era chamado de dárico, né? Ele era chamado de o olho do rei. Na religião persa, a gente tem o quê? A gente tem uma religião de dualidades, tá? A religião persa ficou conhecida como Zoroastrismo, tá? Por quê? Porque era uma religião que acreditava no bem e no mal, tá? Uma dualidade, né? É baseado na dualidade entre o bem e o mal, o certo ou errado. Então, nessa religião, eles faziam, a vida deles era toda voltada, né, em coisas que poderiam ser coisas positivas ou mal. Se você fizesse algo, algo, os deuses poderiam achar que era para o bem. Se você fizesse algo de errado, então os deuses poderiam lhe castigar, tá? Então, é uma religião baseada, né, no bem e no mal, ou no certo ou errado, tá? E aí a gente tem dois deuses que vão demonstrar isso, tá? O deus Artuazda, que ele é referência do bem, né, de coisas positivas, né, de dias bons, de tudo que é positivo, de tudo que é bem, ele é referenciado, né, a um Azda, tá? E a gente tem outro, que é o Arimã, tá? O Arimã, ele é aquele deus, né, que é referenciado como coisas negativas, como coisas erradas, né? Se em determinado momento estava havendo muita enchente, havendo devastações, havendo vários problemas na sociedade, então significava que o deus Ahriman, né, estava revoltado. Por quê? Porque muitas coisas estavam ocorrendo de forma errada na sociedade. As pessoas estavam fazendo coisas erradas, né, ou estavam sendo muito malvadas, e os deuses estavam acabando, digamos assim, castigando essas pessoas, tá bom? Então, a nossa aula fica por aqui. Beijinhos. Até semana que vem, meus amores. Tchau, tchau.